Olá! Estamos aqui com vocês hoje mais uma vez, gente, para falar sobre um assunto não tão bacana, um assunto não tão legal, a respeito de nós cristãos, os nossos irmãos, né, Lu? Um assunto muito importante, pertinente, né? Recentemente a gente tem visto muitas notícias acontecendo ao redor do mundo. Se você é cristão, se você acompanha as notícias cristãs, você já deve estar sabendo de algumas que a gente vai falar aqui, se não todas elas. Mas recentemente a gente sabe que Israel está sendo atacado por Gaza e também está atacando Gaza, né? De uma forma ali estava se defender. A gente ainda não sabe exatamente o que está acontecendo, né? Mas é uma situação assim que a gente já começou a falar e as pessoas já estão dizendo, olhe por Israel, né? E tem muita notícia rolando, muita notícia falsa, muita notícia verdadeira, mas uma coisa é verdade, tá acontecendo, né, esse tipo de problema em Israel. E conflitos militares, assim, eles sempre geram situações super desconfortáveis, tensões no clima. O líder chinês recentemente impediu que os aplicativos cristãos funcionassem dentro do país. Então, os aplicativos, na verdade, se eu não me engano, a gente vai deixar a notícia aqui embaixo, né, pra ler, pra vocês lerem onde a gente vê também. Mas parece que esses aplicativos agora fazem a propaganda para o governo chinês. Não tem mais como baixar a Bíblia online, só se você tiver um jeito de burlar o sistema, né, ou seja, um novo VPN, algo desse tipo. E até mesmo as livrarias que vendem as Bíblias que eram permitidas, parece que já estão com cada vez mais propagandas e mais pensamentos do governo chinês, diminuindo cada vez mais. Ou seja, o país está literalmente fechando as portas para o evangelho de uma forma mais pesada. Levemente velada, né? Já sabia que existia perseguição. Velado nada, né? Porque a gente sabe que eles estavam queimando igrejas há um tempo atrás. Né? Mas... Então essas situações, teve outra também, por exemplo, que a gente tava... Um segundo que a gente já volta. Então, voltamos. Desculpa, foi só encomenda. E aí o que acontece? Eu tava vendo com a Ingrid também um vídeo, até mandei pro pessoal lá da igreja, que o irmão Paul Washer, né, tava gravando um vídeo e pedindo oração, por causa que tá tendo um conflito em algum país na Ásia, não sabe muito bem, parece que... É um conflito militar, né? É um conflito militar, parece que as crianças lá, pediu principalmente pelas crianças, e esse grupo de crianças cristãs estão correndo risco de sofrer uma grande violência. Ele foi até um pouco misterioso, ele falou que não podia nem falar o país. Exatamente. Mas a gente vê todas essas questões, esse é um caso que a gente está sabendo, eu imagino que tem tantos outros que a gente não sabe. E isso tudo é para mostrar para nós o quão, assim, é um privilégio nós temos, né, de estar em países, né, que tem a liberdade de poder gravar um vídeo igual a gente está gravando para vocês, Exatamente. de pregar o evangelho nas redes sociais, até mesmo no nosso convívio, né? Exatamente. E como que isso é importante a gente valorizar e não simplesmente valorizar, mas tomar posse disso, né, amor? Sim, gente, e são muitos os países que não permitem o evangelho. Às vezes a gente não pesquisa, né? A gente não procura saber, então a gente não sabe exatamente como estão a situação desses países e quantos países são, né? A gente tem um ranking dos 10 mais, mas a gente sabe que são mais lugares que não aceitam realmente o evangelho. Por exemplo, vocês sabiam que a Ilhas Maldivas, esse paraíso que todo mundo fala, ela também é um lugar onde o cristianismo praticamente não pode entrar? Se você entrar nas Ilhas Maldivas e tiver uma Bíblia grande, né, ou 2 Bíblias, ou artefatos cristãos e tudo mais, eles nem deixam você entrar. Talvez se você tiver uma Bíblia pequena, eles deixem passar. Talvez. Mas, caso contrário, não, porque... Aquelas azulzinhas pequenininhas, sabe? Aquelas que só tem salmos, né? Os evangelhos e provérbios. Porque
é um lugar extremista, né? E tem ligação com a Arábia Saudita. Até procurei saber e vi que é islâmico, né? Então faz muito sentido. Mas a gente não sabe dessas coisas, porque a gente não pesquisa muitas delas, né? E o que está acontecendo é que a gente vê como realmente está fechando o círculo, né? Fechando o cerco, por assim dizer, para os cristãos. E que privilégio a gente tem de poder estar no Brasil. E o Brasil está vivendo este momento de liberdade religiosa, né? Onde a gente pode, como o Rafael disse, pregar o evangelho, ligar essa câmera, começar a falar, cantar louvores, né? Em casa, nas igrejas. Mas, né, vai haver um tempo em que isso não vai ser mais permitido, e a gente sabe, porque a palavra nos diz que é isso que vai acontecer nos últimos dias. O cristianismo vai ter uma perseguição como nunca antes, e olha que ele já foi muito perseguido, né? Você mesmo que estuda mais a história da igreja vai saber falar mais, né? Se a gente for analisar a história da igreja, de tudo que passou, né, para chegar até onde chegou o evangelho, para chegar até aqui nas nossas mãos, né, a gente vai ver quanto que a igreja sofreu, quantos irmãos que a gente perdeu, que morreram, para que a gente pudesse ter essa oportunidade hoje. Então, a gente queria falar um pouco sobre isso, né? Como que a gente pode tomar essa realidade que nós temos hoje, porque às vezes a gente vê essas notícias e pensa, mas o que eu posso fazer, né? Além de orar, que é muito importante, devemos orar. É o mais importante, na verdade, nesse momento, né, gente? Mas o que nós podemos fazer no nosso círculo, né? O que eu posso fazer hoje para valorizar isso que a gente tem, né? E esse privilégio, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar graças a Deus. Acho que esse é o primeiro ponto, né, amor? Dar graças a Deus porque a gente pode estruturar uma família e continuar levando para ela esse evangelho, mas nós temos também a responsabilidade de levar isso a sério, né? De levar o evangelho a sério. Sim. Porque o Senhor Jesus disse, né, para nós pregar o evangelho, fazer discípulos. Alguns vão até entrar em contradição, dizer, nós somos só para os apóstolos, mas que o pregar o evangelho, isso é inerente do cristão, é tipo você, ser humano, respirar. Quando você ama Deus, quando você ama Jesus, você não consegue sentir em paz. Quando você vê uma pessoa que não tem o evangelho, você consegue ver aquela pessoa, você não... Nossa, eu queria falar uma palavra para aquela pessoa, eu queria fazer tal coisa, você começa a se sentir assim, não tem incomodado. Então, o cristão, ele tem esse desejo de falar. E a gente, quando fala, a gente tem que ter a ciência de que isso pode trazer vida, pode trazer palavras de eternidade. Igual nesses países que a gente está falando, pessoas assim, dão de tudo para poder ler um versículo, né? Acho que eles escondem até em arroz, escondem cada lugar, né, um versículo bíblico para que as pessoas possam ler. Às vezes eu já vi até um relato, não sei se você já ouviu esse, cada irmão leva tipo assim um scrollzinho desse tamanho, tipo um papelzinho enrolado. Scroll não é em português. É tipo assim um pergaminhozinho, um papelzinho dobradinho. E aí cada um, na hora que eles vão reunir nessas igrejas subterrâneas, eles tiram lá e começam a juntar as peças da Bíblia, porque eles não têm, sei lá, nenhum livro completo. Já vi sobre isso também, houve um vídeo que me partiu muito o coração, que foi um vídeo da China mesmo, quando as pessoas lá conseguiram receber Bíblias. Cara, eles beijavam as Bíblias, sabe, com tanto amor e agradeciam porque finalmente eles conseguiram uma Bíblia. E a gente aqui com essa infinidade de Bíblias e aplicativos no telefone que nos ajudam a fazer devocionais, nos ajudam a comunicar um com o outro, né? Imagina de repente, né, a gente vivendo essa liberdade e aos poucos a gente vai perdendo isso ao ponto da gente não conseguir nem ter mais uma comunicação, né, nenhum aplicativo que nos ligue um ao outro para poder falar sobre o Evangelho, sobre Cristo. Isso é muito fácil de tirar a esperança da gente, porque na verdade essa é a nossa esperança, é Cristo, né? E principalmente o corpo da igreja, estarmos juntos nos dá força para continuar. E isso é uma das estratégias também que a gente vê bem satânica, na verdade, né? No sentido de quando você tenta dissipar os irmãos, né? Quando você tenta tirar eles de perto um do outro, porque a gente sabe que... O braço, né? Longe do Brasil, exatamente, ela se apaga, a gente fica mais fraco, porque a gente precisa de pessoas caminhando com a gente, nos ajudando quando a gente tropeçar, quando a gente precisar. E quando a gente separa isso, a gente vê que a gente nós nos tornamos pessoas mais suscetíveis, né, ao pecado
Mas se sentem muito só. O amor se esfria. Exatamente. Assim, tudo que a gente tá vivendo, né? Você vai pensar até esse isolamento que nós estamos passando, faz a gente já ficar assim. Imagina se, além de isolado, a gente fosse proibido de falar do evangelho. Nossa. Que terrível seria, né? Nem tá proibido, né? De lei é pra você mesmo, né? Então, é terrível. E a gente queria finalizar também trazendo a reflexão que, como o Senhor Jesus Cristo disse que é feliz, né? Assim, bom é aquele que realmente não acha nele nenhum motivo de tropeço. Ou seja, que não acha em Jesus um motivo para, assim... Eu fiquei pensando, bom só existe um. Não consigo. Eu fiquei pensando, bom só existe. Por que me chama bom? Bom só existe um. Então, tipo assim, é como se Jesus a gente começasse a olhar para a vida de Jesus, do Senhor Jesus, e ficasse assim: mas será que é assim mesmo que eu tenho que agir? Será que é isso que eu tenho que fazer, sabe? Não, a gente tem que levar com muita fé o que ele disse. E o que ele disse não é que você vai ter o carro do ano, a casa do ano, mas ele disse que no mundo você vai ter aflições. Mas ele também disse para ter bom ânimo, porque ele vai estar com a gente, né? Se você for em Lucas 10 também, eu estou enviando para vocês por meio de lobos, mas não temam, porque eu vou estar com vocês, né? Então ele nos envia, mas a gente tem que lembrar que nós também temos que tomar do cálice dele. E o cálice dele foi a entrega da própria vida. E, como diz também a palavra, não existe maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus próprios amigos. Então, se a gente quiser ser conhecido como cidadãos celestiais, nós temos que viver como cidadãos celestiais. Isso é maravilhoso de pensar. Como que hoje você pode fazer a diferença. Você pode fazer um post hoje no seu Instagram. Você pode mandar uma mensagem para um amigo. Você pode dizer, nossa, cara, e aí, como é que você tá? Já lançar um Jesus daquela pessoa. Já. Com todo respeito. Não, eu estou falando sério. Lançar o amor de Deus. O amor que te alcançou, sabe? O amor que te alcançou. E você pode compartilhar isso. Sim, gente, na Bíblia tem infinitas promessas, né, a respeito dessa vida aqui ainda. Né? E como o Rafa disse, não é o carro do ano, não é a casa do ano, mas também não significa que o Senhor não nos dará vida abundante aqui, porque Ele fala isso, né? E provisão, como a gente mesmo já falou aqui e tudo mais. Mas o ponto central do Evangelho é, ainda que a gente tenha muito, ainda que a gente tenha muito pouco, o que importa, na verdade, é para quem nós estamos vivendo, é para quem nós estamos fazendo o que fazemos, né? Quem é você quando as pessoas não estão olhando, né? Você que é um cristão e tudo mais, você continua sendo um cristão de verdade quando ninguém está olhando para você, né? E a gente ver essas pessoas que tem que se encontrar escondidas, né, e tem que viver uma vida assim, e eu percebo que às vezes o evangelho nelas, né, o amor por Cristo, a vontade de seguir é muito maior do que a nossa, porque eles estão em constante alerta, eles sabem intensamente, né? Exatamente, pode ser o último dia deles, né, e eles não vão querer desperdiçar isso vivendo de qualquer forma, então eles estão vivendo pelo evangelho, e nós que somos tão agraciados, a gente pensa que a gente é eterno, né? Que a gente não vai morrer, né? E que tudo mais, e a gente vai viver na vida do jeito que dá. Né? Exatamente. De maneira desleixada. Exatamente. Mas hoje você pode fazer diferente, né? Então comece orando por esses irmãos da Ásia, ore por essas crianças, sabe? Que esse grupo de crianças está correndo um alto risco aí que o nosso irmão Paul Washer, né, mencionou. Ore também por Israel, todo esse problema, né, que tem acontecido e constantemente acontece de tempos em tempos, né? Ore pelos seus irmãos, ore pelo nosso país, porque a gente não sabe quando isso pode começar a acontecer, né? Ou quando vai começar a acontecer, na verdade. Olhe por você mesmo, pedindo para Deus coragem, pedindo para Deus bom ânimo, pedindo para Deus restauração, sabe? Deus vai te conceder essas coisas, creia nisso. É só pedir. É como também diz a palavra, né, lá no livro de Tiago, aquele que está precisando de sabedoria, peça a Deus que dá assim, de bom grado. Né? E não só sabedoria, mas também Deus cura, Deus traz força, Deus traz virtudes. Então, assim, só creia que Deus proverá. É isso, gente. A gente espera que isso tenha acendido algo em vocês, falado algo no coração de vocês.
e que vocês também estejam alertas ao que tem acontecido no mundo, né? Para que vocês possam orar, para que vocês possam ser mais ativos. Quem sabe você pode, dessa forma, você vai ser mais alerta também para as necessidades das pessoas ao seu redor. Amém. E fiquem com Deus, até o próximo Amém. vídeo. Não se esqueça de deixar o like no nosso vídeo caso você tenha gostado, porque isso ajuda a trazer essa mensagem para muito mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever. Nossas redes sociais também vão estar aqui, para caso você queira falar com a gente, caso você queira deixar um comentário também, um pedido de direção, a gente vai orar por você. E é isso. É isso, pessoal. Um beijo pra vocês e... Tchauzinho. Agora sim, vamos lá que eu tô longe. Ah!